Bom dia! Tema de hoje, autoconhecimento. Dentro das necessidades humanas, você tem as necessidades básicas de Maslow. Se você é da psicologia ou é curioso, talvez você já tenha ouvido falar nesse nome, até visto a pirâmide de necessidades de Maslow. E eu coloco aí como uma das necessidades básicas mais importantes para o ser humano, o autoconhecimento, em dois aspectos, tá? Quando eu falo em autoconhecimento, eu coloco em dois aspectos: o autoconhecimento como espécie e o autoconhecimento como indivíduo. O que é autoconhecimento como espécie? É você se entender como ser humano. Nós fazemos parte do reino animal. E enquanto espécie humana, nós temos muitos comportamentos em comum. Nós humanos fazemos muita coisa em comum. Por quê? Porque o nosso cérebro é igualzinho. Eu aqui no Brasil, especificamente em Fortaleza, tenho um cérebro igualzinho você que está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Os nossos cérebros são iguais, tá? A nossa essência é a mesma. O que é que muda? Os nossos programas. Por isso, programação no limite. Eu tô de roupão. E aí eu botei uma boina aqui, tipo Samuel L. Jackson. E agora eu tô olhando, parece que eu fiquei parecendo um sushi man, né? Não era essa a ideia, não. Mas olhando agora aqui a imagem, isso aqui é um roupão, dá pra ver aqui, ó. Manguinha até aqui, tá assim, usadinho. Um laço aqui. Laço não, só deu um nó, fazer o laço. E eu pus uma boina. E eu fiquei parecendo o sushi man. Não era essa ideia, mas não tem não. Ó, assim, uma boina, né, normal, que eu já usei. Acho que assim fica menos esquisito. Eu já usei esses dias, eu coloquei ela pra trás, tipo o Samuel Jackson. Não importa. Chama o povo aí pra gente falar de autoconhecimento. A gente já engrenou no assunto aqui. Autoconhecimento em dois aspectos. Um aspecto de espécie humana. Nós fazemos muitas coisas. Todos nós fazemos iguais, porque é característica da espécie. Então a gente precisa de quê? A gente precisa de abrigo, alimento, a gente precisa reproduzir. Então a gente precisa de casa, comida e sexo. Todos nós, todos os seres humanos precisamos disso. E aí vem o outro aspecto do conhecimento individual, pessoal. Como espécie a gente precisa comer, dormir, né? A gente precisa tomar água. E aí socialmente a gente vai criando necessidades. Eu preciso de um carro, eu preciso morar no litoral, eu preciso aprender um idioma, eu preciso fazer exercício. Isso aí são construtos culturais. A gente vai criando essas ideias e essas necessidades. Mas as básicas são comuns de todos. Não é todo mundo que quer morar no litoral, não é todo mundo que quer ter um carro, não é todo mundo que quer aprender um idioma. Mas as necessidades básicas, todo mundo precisa das mesmas, ok? E aí vamos falar especificamente, isso aí a gente fala todo dia, né? Eu uso a PNL como pano de fundo para minha análise do comportamento. Eu sou psicólogo e neurocientista. Então, sendo psicólogo, eu analiso para que as pessoas fazem aquilo. Como neurocientista, eu analiso como as pessoas fazem aquilo. E como programador neurolinguístico, eu vejo como fazer isso de uma maneira mais fácil e rápida. Então são 3 saberes que eu junto aqui nas minhas apresentações, e graças a quem está mandando uns coraçãozinhos aí, isso aí já dá aquele como se fosse uma xícara de café bem forte, já me dá aquele bora Castilho, bora, que o povo tá mandando coraçãozinho e o povo tá curtindo. Então segue lá. Como espécie a gente faz um monte de coisa, todo mundo, e é legal você saber disso para entender por que você faz o que você faz. Temos uma live especialmente sobre isso, sobre comportamento e resultado. Tudo que a gente faz vai gerar algum tipo de resultado. Se você não gosta do resultado que você está obtendo, muda o que você está fazendo. Mas para isso você tem que saber o que você está fazendo. E um monte de coisa a gente faz porque é atávico. Se você está acompanhando a sequência aqui, nós vimos nas lives sobre filtros de percepção, nossas crenças e valores, só falar 2, né? Tem 7 ali. Crenças e valores, elas são antes da consciência, elas são imediatas. A gente capta uma informação. Antes da gente pensar, a gente sente alguma coisa, porque tem um filtro anterior que vai dizer assim, ó, é para achar isso ou para achar aquilo. Se você não sabe disso, você acha que é autônomo, e não é, a gente não é autônomo. A gente não é autônomo, a gente é responsivo.
Por quê? Porque a gente nasce sem programa, é colocado o programa, e a gente vai reagir ao programa, não o que a gente acha. O que você acha disso? Então, a gente vai falar sobre o autoconhecimento. Conhecimento devia ser como oxigênio, devia ser como água, devia ser como sono, devíamos todos ter uma sede, uma fome, uma gana, um tesão pelo conhecimento como um todo. Está lá no templo de Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás aos deuses e ao universo. O conhecimento liberta, o conhecimento abre portas, abre janelas, o conhecimento cria novos caminhos. E falando neurocientificamente, o conhecimento cria novos caminhos neurais, novas sinapses. E dentro do conhecimento como um todo, quem somos, para onde vamos, de onde viemos, o conhecimento filosófico, o autoconhecimento, penso eu, é a coisa mais importante. Primeiro você precisa conhecer você, entender como você funciona e a partir daí utilizar este autoconhecimento para funcionar melhor em qualquer aspecto. O que você quer da vida? Você quer mais sucesso, você quer mais dinheiro, você quer mais saúde, você quer mais relacionamentos, você quer melhor qualidade de relacionamento, você quer... O que você quer? Quando você tem um objetivo, uma meta, um sonho, um plano, um desejo, uma missão, o segundo passo é entender como você funciona para que você utilize do caminho mais curto ou menos pedregoso. Quando eu morava em São Paulo, quem é de São Paulo aí? Antigamente, para você ir de São Paulo para o litoral, você só tinha um caminho que era a rodovia Anchieta, que tem até na música do Roberto Carlos, nas curvas da Estrada de Santos. A Anchieta era bem sinuosa, tá? E só havia aquele caminho. Quando algum problema acontecia, uma chuva, um desmoronamento, um acidente, não ia ou não voltava, porque só tinha um caminho. Depois construiu-se a rodovia dos imigrantes, é uma retona, praticamente uma reta. Então você pode ir pela Anchieta em curvas, caso você goste de drift. Você pode ir de São Paulo para o litoral pela Anchieta, pela Imigrantes, de carrinho de rolimã, de skate. É uma retona. E agora temos Mogi Bertioga, Rio Santos. Quanto mais caminhos você tiver, melhor. Programação neurolinguística, ela diz isso. Ter opções é melhor do que não ter. Cara, isso é óbvio. O óbvio só é óbvio pro olho treinado. Se você só sabe fazer uma coisa de um único jeito e alguma coisa diferente acontece no caminho, você fica perdido, perdida. Então, autoconhecendo-se, você tem sonhos, objetivos, aspirações, desejos, necessidades. Beleza, significa que você é humano. Autoconhecendo-se, você entende como você funciona. E aí você usa do seu jeito. Conhecimento, envolvendo qual aspecto em específico? Este. E vamos falar sobre autoconhecimento. O que é isso? Bom, conhecimento, imagino que você tenha uma boa percepção da palavra. Autoconhecimento também, né? Quando há o prefixo auto, prefixo é o acompanhante, né? Sufixo é o que vem depois. Quando há o prefixo auto, está se referindo a você mesmo. Como é que você pode fazer... mas eu não conheço, deixa o tio falar aqui pra você não se conhece não. Você não se conhece não. Sabe por que você não se conhece? Porque ninguém te ensinou como é que você faz para se autoanalisar. Ninguém te ensinou que o seu cérebro vem sem manual. Ninguém te ensinou que você é diferente porque... Não é porque você é de Gêmeos, não é porque você... Não é por horóscopo, não é por isso. É por questões neurobiológicas e psicossociais. Que é uma questão neurobiológica. Neuro quer dizer neurônio, célula do cérebro. Neurobiológica, você nasceu com uma predisposição para alguma coisa. O que é psicossocial? Psico é da sua psicologia, social é o seguinte, o ambiente influencia no seu comportamento. Por que você vai à missa aos domingos? Por que você vai ao terreiro de Umbanda, acho que é sexta-feira, sei lá? Por que você vai ao culto nos sábados? Por que você consagra a segunda, sei lá? Porque a cultura ensinou você não faz isso porque você quer. Você acha que é porque você quer. Não é não. É porque a cultura ensinou para você que isso é certo ou que isso é bom. Se você tivesse nascido numa tribo indígena, você não seria cristão. Se você tivesse nascido no Himalaia, você não seria evangélico. Se você tivesse nascido... Você está entendendo? Então, por exemplo, fé é uma coisa, crença é outra, tá? A crença em determinado Deus, qualquer um, ela é muito mais geográfica
do que psicológica. De novo, se você tivesse nascido 5.000 quilômetros para um lado ou para o outro, 5 é pouco, 30.000 quilômetros para um lado ou para o outro, você provavelmente teria um outro Deus, você seria devoto de um outro Deus, ou deuses. Nós estamos aqui no Brasil, se tivesse nascido um pouquinho para cima no Peru, talvez você fosse politeísta. Se tivesse vários deuses, Deus Sol, Deus Ra, Deus... Se tivesse nascido na floresta amazônica, você ia ter morto. Tupã, principal, você ia ter o Deus Iemanjá, se você tiver... Ok? Então, ó, fé é uma coisa, religião é outra, tá? Fé é interna, é intrínseca. Religião é extrínseca, ensinam pra você. Você é pequenininho, te levam num lugar que fala que você tem que ficar quieto, fazer assim com a mão, ajoelhar e prestar atenção. Você não sabe o que você está fazendo, você está assim, ó. E você fica abre o olho um pouquinho, fecha. O que eu estou fazendo? Aí explicam para você uma história lá, conta uma história para você. A jornada, normalmente a jornada do herói, né? Alguém que sofreu muito e tal, encontrou um guru que ensinou e pai, legal, você gostou disso aí. Quer dizer, se é criança você não tem gostei, não gostei, né? Se te levam para um lado da religião que tenha sacrifício de animais, você é uma criança, você não gosta de ver o bicho ser morto. Você não gosta, mataram o bicho. Mas aí explicam pra você porque é que fizeram aquilo. Aí você, tá, entendi. E passa a adotar aquilo como comportamento. Ou seja, nós somos muitíssimo influenciados pelo ambiente, tá? Por que a gente fala brasileiro? A gente não fala português, né? Português fala em Portugal. Por que a gente fala brasileiro? Porque é assim que você aprendeu em casa. Se você nasceu numa família bilíngue, você fala duas línguas. Se pegar uma criança de 3, 4 anos, levar para o exterior, morar lá por 15 dias, um mês, ela fala aquele idioma lá, ela começa a falar naturalmente. Porque o ambiente fala isso para ela, é assim que fala isso. Tá bom, ela não, a criança não tem uma região do córtex pré-frontal, uma região do cérebro de mediação, de julgamento, de tá certo ou errado. Não, ela simplesmente replica. Tudo bem? Então o autoconhecimento envolve você saber como você funciona. E para isso existem muitas ferramentas. A PNL te dá um leque delas. Nós estamos na live, não lembro se é 32, 33, 30, sei lá. Então mais de 30 lives e cada live, isso é uma aula, né? Cada live aqui é uma aula. Eu te mostro, né? Não é curso, não tem como eu te ensinar aqui em 1 hora um monte de coisa. Mas eu te explico, eu te apresento estratégias. PNL, atenção, hein? PNL não é um conjunto de ferramentas. Não é isso. PNL é uma estratégia de pensamento. Ok? Quando você entende a PNL como um todo, muito menos do que técnica para dor, técnica para esquecer alguém, técnica para dormir, muito menos do que isso, você se foca em estratégia. Como é que eu faço isso macro? Isso, obviamente, não dá para passar numa aula de 1 hora. Você precisa fazer um curso extenso e complexo e tal. E aqui eu vou te dando isso picadinho, tá? Então, dentro da programação neurolinguística, o que a gente pode ver em termos de autoconhecimento? Você pode trabalhar questões como visual, auditivo, sinestésico. Em PNL a gente chama isso de sistema representacional. Como é que você capta e transmite informações do mundo? Mais através de imagem, mais através de som, mais através de sensação. Isso faz toda a diferença. Se você é predominantemente visual, você vai dar mais importância. Por exemplo, um visual, ele está olhando para minha roupa, falando, que caixa está vestido com aquela roupa ali? O que é aquilo? Ele está não sei o que lá. Puxa vida, aquele halo está aparecendo. A imagem chama mais atenção para você. E, obviamente, você vai prestar mais atenção nisso, vai talvez perder algumas outras informações. Se você é mais, basicamente, predominantemente auditivo, talvez você não esteja nem olhando a live. Talvez você esteja caminhando com o fone. Presta atenção em como eu estou falando, no que eu estou falando, menos no que eu estou mostrando. Se você é uma pessoa... Pressão é bom, né? Se é uma pessoa predominantemente sinestésica, eu preciso impactar você emocionalmente, senão você não vai lembrar disso aqui. Você vai falar, nossa, já foram 32 lives, nem lembro. Por quê? Não te impactou. Então, se você capta informação por imagem, você vai transmitir assim. Você vai chegar no seu trabalho mais tarde, ou vai encontrar alguém e falar, eu vi a live do Castilho hoje. Ele me mostrou que a gente funciona assim, assim, assim. Você vai falar desse jeito. Você vai replicar o que você viu. Você é auditivo, você vai dizer assim, eu escutei o Castilho falando coisas que soaram muito bem ao meu ouvido. Ou aquilo que você não gosta, vai dizer assim, ele disse uns negócios que não fez sentido para mim. Ok? Você vai prestar atenção em um jeito e vai transmitir essa informação, repassar essa informação do seu jeito. E aí que tá, ó.
Se é predominantemente visual, vai conversar com o sinestésico. Ele fala pra você assim, não tô entendendo o que você tá falando. Não tá fazendo sentido pra mim. E vice-versa, tá? PNL te mostra diversos aspectos do sua, vamos chamar de personalidade, como ela é formada. Isso aqui é um dos filtros. O outro filtro é seu sistema de crenças. A gente já fez uma live só sobre isso. Como você fez para acreditar em determinada coisa? Bem rapidamente aqui, ó. Isso aqui é uma crença qualquer, ó. Isso é uma crença qualquer que você tem, qualquer uma, vai. Você acredita que o dia vai ser bom. Pum, é a tampa de uma mesa. O que é que sustenta uma mesa? São as pernas. Como é que você sabe que o dia vai ser bom? Ah, porque o céu tá azul. Então isso aqui é uma perna que sustenta a sua crença. Qual outra? Ah, eu sinto. Quando eu acordo eu já sinto que o dia vai ser bom. Ah, legal, você tem duas pernas aqui. Qual outra perna que sustenta pra você que hoje vai ser um dia bom? Eu fiz uma programação já, eu tenho tudo marcado na minha agenda, já sei o que eu vou fazer, o dia tá bem planejadinho, tá? Qual outro aspecto que mostra pra você que seu dia vai ser bom? Eu tenho um encontro com uma pessoa que ela é demais, pronto, essas aqui são as pernas que sustentam a sua crença, tá? Isso aqui é verdade? O dia vai ser bom? Não. É a sua interpretação. No PNL a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente interpreta. Se você tem um encontro bom hoje, se você tem uma reunião boa hoje, se você gosta de dia do céu azul, para você significa que o dia tá bom. E uma pessoa que acordou do seu lado pode falar assim, então hoje vai ser uma merda, hein? Aqui, ó, o dia vai ser horrível. Por quê? Tá muito sol, vai ser calor demais. Pronto, sustenta a crença dela. A outra perninha aqui, ó. Pô, segunda-feira não pode ser bom, cara. Generalização, a gente já viu esse filtro. Não, segunda não é bom. Bom é quinta pra sexta já. Outra, nossa, que saco, hoje eu tenho um monte de reunião, que horror, sei lá. Outra, estamos aí quase chegando no meio do mês e ainda não produzindo, não sei o que lá. Então você acredita em algo, você cria as pernas para que aquilo vire verdade. Então, você vai, olha isso como é complexo. Você vai captar informação pelo seu sistema, ele vai filtrar pelo seu sistema de crença, ele vai passar pelos seus valores, a gente viu há poucos dias aqui, valores, o que é importante para você, família é mais importante que trabalho. Por exemplo, uma mulher que tem um bom cargo, ela tem uma boa carreira profissional, a família é importante para ela. Quando ela engravida, é muito comum ela abandonar o trabalho. É muito comum, se é possível isso, né? Ter uma família estruturada e tal, ela engravida, tira a licença normal da maternidade, quando tem o bebê, ela conversa com o marido e fala, amor, dá pra gente diminuir as despesas e eu vou cuidar da criança. Quando é possível, tá? Porque quando o bebê veio, o valor família superou para ela o valor profissional, carreira, realização. Ela se realiza, mas não mais sendo uma executiva, ela se realiza sendo mãe. Não é obrigatório isso, é só um exemplo, ok? Então valores, eles são filtros e eles são mutáveis, a gente já viu isso. Crenças, valores, decisões, a gente viu, foi ontem, eu acho, não lembro, sei lá. Como é feita a nossa estratégia de decisão, como você decide decidir? Nós vimos memória, foi ontem assim, decisões e memórias. Como as nossas memórias são construídas, os tipos de memória curto prazo, memória longo prazo, memória episódica, memória semântica, enfim. Então, ó, você capta como você registra essa informação, como você a transforma, como você a replica e principalmente como você a usa. Tá? Céu azul, isso é um bom sinal ou um mau sinal? Isso deixa você motivado ou deixa você já ansioso desde cedo? Percebe que eu uso termos de PNL, eu uso termos de psicologia, eu uso termos de neurociência, por quê? Porque eu domino essas três áreas, eu me interesso por essas três áreas. Eu sou talvez um dos únicos psicólogos que você vê na rede social defendendo abertamente a programação neurolinguística. Ela não é bem vista na academia, na psicologia, ela não é bem vista por conta de... não é científica. Richard Bandler diz o seguinte, Richard Bandler é o criador da PNL, ele diz o seguinte, eu não quero aprender com quem ficou muito tempo nos bancos escolares, eu quero aprender com quem sabe fazer. Eu traduzo isso da seguinte maneira, eu penso assim, ó, eu não quero saber se é científico ou não, eu quero saber se funciona, só isso. Só isso. Se funciona, me interessa. Eu não tenho esse viés, o meu perfil, a gente vai ver aqui perfis psicológicos, eu não tenho esse perfil da comprovação, da experimentação. Tem gente que faz isso e é muito bom. Só existe remédio na sua farmácia, no seu laboratório, no seu armarinho de remédios, na sua casa, porque alguém tem esse perfil. Não, isso aqui tem que testar para ver se funciona. Funciona, então tá bom. Não, isso aqui tá errado. Isso aqui... Tem alguém para fazer isso. Como eu digo, ainda bem que alguém troca a lâmpada da ponta do para-raio em cima de um prédio. Aquela lampadinha, ela queima. Alguém sobe na árvore. Aqui o meu cérebro atávico explicando que a gente subia em árvores para pegar fruta.
e a gente continua subindo em coisas, mas agora não é para tirar, vamos colocar uma lampadinha vermelha lá na ponta de um para-raio para que um helicóptero, um avião, hoje em dia um drone, não bata, ele veja que tem um negócio ali. Alguém sobe para fazer aquilo. Gasguei. Para baixo, tem gente que vai para baixo da terra, lá no fundo, cavucar, descobrir coisas. Ainda bem que há quem faça isso. Nós somos todos iguais como espécie, nós somos todos únicos como seres, como indivíduos, individual. Então, eu não sou esse que procura comprovação, eu sou o que procura resultado, tá? Tem alguém falando comigo? Reginaldo, verdade, o único psicólogo do mundo a defender a PNL. Aí é exagero, Reginaldo, tem mais gente que faz isso. Mas abertamente, em rede social assim, eu não conheço muitos que o façam, mas não estou defendendo, não estou levantando bandeira, não falando nada, só estou dizendo que eu defendo porque eu foco em resultado e a PNL traz muito resultado. Ela traz muito resultado, tá bom? Então, ó, isso aqui é um dos filtros, né? Que você pode usar para se autoconhecer. Eu já falei outros aqui, né? Crenças, valores, decisões. São elementos que vão levar você ao autoconhecimento. Entender como você faz. Quais são as suas crenças, como elas se formaram, se elas são úteis ou não. Quais são os seus valores, é por eles que você faz o que faz. Eu tenho um valor, contribuição alto, por isso que todo dia eu dedico uma hora falando, fora o tempo que eu me preparo, enfim. Eu dedico uma hora do meu dia todos os dias a você que está aí assistindo. Ou ao vivo aqui no Insta, ou depois gravado no YouTube, ou depois gravado na Castflix. Porque o valor, contribuição meu é alto. Eu preciso me sentir útil à sociedade, eu contribuo transmitindo conhecimento. É por isso que eu faço isso. Agora, se eu não sei o que é valor, eu falo assim, sei lá, eu gosto de dar aula. Eu gosto de ler, eu gosto de... Tem pessoas que o valor contribuição é nenhum, ela quer só receber. Eu falo síndrome de dar um, né? Dá um. Tudo ela quer. Ela quer live, ela quer aula grátis, ela quer desconto, ela quer presente, ela quer atendimento gratuito, ela só quer pra ela. O valor contribuição dessa pessoa é muito baixo. Ela tem, mas é muito baixo, tá? E aí você não sabe disso, você fica cobrando do outro que ele haja como você age. E os filtros dele são diferentes. Autoconhecimento, conhecimento é conhecer o todo e o outro. Autoconhecimento é conhecer você. Eu sou assim. Então, ó, não, minha família em primeiro lugar. Eu largo meu emprego, eu largo não sei o quê, mas a minha família... Não, outro não, de jeito nenhum. Minha realização profissional em primeiro lugar. Se eu tiver uma... Por exemplo, ó, aquele sujeito que trabalha 20 horas por dia, 20 horas é absurdo, né? Mas enfim, trabalha muito, ele só vê o filho crescer na horizontal, ele acorda, o moleque tá dormindo, ele vai trabalhar, ele volta tarde, o moleque continua dormindo, já voltou a dormir, ele só vê a criança crescer na horizontal. Aí alguém fala pra ele assim, você trabalha demais, você não ama a sua família. Ou seja, quem fala isso tem uma hierarquia de valores que família é mais importante que trabalho. Então ele acusa o outro de não gostar da família. E esse um que trabalha para um caralho, ele diz assim, você está falando um absurdo, eu amo a minha família, é por isso que eu trabalho bastante. Para dar a ela segurança, conforto, futuro. Esse cara que trabalha muito, ele tem família alto. Só que para satisfazer o valor família, ele trabalha muito. Entende como as pessoas têm valores em hierarquias diferentes aqui, ó? Esse é mais importante que esse? Não, esse é mais importante. Não, esse aqui é mais importante. E aí discute porque não tem conhecimento do outro e não tem de si. Se você não sabe nem como é que você funciona, como é que você vai querer saber como é que o outro funciona? Então, você tem o filtro de sistema representacional, você tem os filtros de crença, valor, decisão, memórias, metaprogramas, você tem mais coisa aqui. Você tem o filtro de... Como eu vou dizer isso aqui? Se você é, por exemplo, seu estilo de comunicação. Você é uma pessoa lacônica. O que é prolixo? Prolixo é aquele sujeito que você pergunta pra ele como vai e ele... Ixi, acho que travou, né? Travou? Ai, meu Deus. Deixa eu ver se travou aqui, peraí. Deixa eu ver se travou. Não, travou não. Eu tinha travado. Agora eu não sei até que ponto a gente... Ah, tá bom, já voltou, tudo bem. Prolixo é aquele sujeito que você pergunta como vai e ele explica. Blá, 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 blá.
Lacônico é aquele que você pergunta assim, você tem pai? E ele diz, nem mãe. Para evitar já a próxima pergunta. Então essa pessoa pode ser prolixa ou lacônica. E aí, repare as diferenças. Você pergunta para um prolixo como é que foi o fim de semana dele, ele fala. Você pergunta para um lacônico, como é que foi seu final de semana, suas férias? Ele fala, bom. Ele não está desprezando você. Ele está falando do jeito dele. Você pergunta para um lacônico, para um prolixo, como é que foi o final de semana, ele fala, e nem te conta. E conta. Sexta-feira, eu blá 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 blá, aí no sábado de manhã, aí no sábado à tarde, sábado à noite, ele conta, você fica com sono de tanto que ele fala. E aí, se você é prolixo, você acha que o lacônico fala demais, cara chato. Se você é lacônico, você acha que o prolixo cagou pra você. E ele é apenas diferente, só isso, tá? Tem muito filtro. Bom, será que é? Eu vou testar essa caneta aqui, vamos ver se aparece aí, tá? Você é bom de iniciar, bom de manter. Opa. Tomara que apareça, que é tão bonito. Você é bom de finalizar as coisas. Que cor bonita, tomara que apareça legal na... Acho que aparece. São 3 estilos de execução. Pessoas boas de iniciar as coisas são os sonhadores. São aqueles, pô, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá, não sei o que lá. Só que ele é tão bom de iniciar que ele tem essa ideia aqui, ó. Ele tem essa ideia. Quando ela começa a florescer, ele tem outra. Ideia, projeto. Se você me der a ideia, eu levo adiante. Quando eu trabalhei no SBT, a primeira emissora de TV que eu trabalhei foi o SBT. Tá normal, já voltou. A primeira emissora que eu trabalhei foi no SBT, eu trabalhei em várias. E televisão, como qualquer outro ramo de atividade, tem jargões, tem termos muito próprios. Existe um termo que é espelho. Né? Espelho você sabe o que é, né? Aquele objeto normalmente envidraçado que reflete uma imagem. Espelho em redação de TV é roteiro de é mais ou menos assim, o esqueleto de um programa. Você tem o espelho do programa? Abertura, vinheta de entrada, break comercial, isso é um espelho. Eu não sabia. A primeira vez que eu ouvi alguém falar, você faz o espelho e tal, e eu... A pessoa faz espelho, trabalha na televisão e faz espelho. E eu fiquei curioso para saber o que era. Quando eu bati o olho em um, eu falei, acho que eu saberia fazer um, mais ou menos. Então tá aqui, ó, não sei como iniciar, não sei nem o que é que você está falando. Mas você me mostra, eu sei manter. E tem pessoas que são boas em finalizar. Essas pessoas, por exemplo, profissionalmente falando, elas são ótimas para trabalhar em controle de qualidade. Você coloca uma pessoa boa de iniciar no controle de qualidade, sabe o que acontece? Nada tá bom, nunca. Nunca tá bom. Porque ela não sabe começar, ela só sabe terminar. Você coloca uma pessoa boa de manter no final de um processo, ele nunca termina também. Porque ela, não, peraí, não sei o que, e vai mantendo. Você coloca uma pessoa boa de finalizar, essa pessoa aqui é o que em alguns testes psicológicos é chamado de mismatch. Pessoa boa de terminar é aquela que só vê defeito. Você acha que ela só vê defeito. E ela é ótima para controle de qualidade. Numa reunião você tem que deixar essa pessoa aqui, se você é um gestor, você tem que deixar ela fora da sala. Se você botar essa pessoa no meio de uma reunião, ela vai palpitar que tudo está errado, que não é assim, não está bom, vamos lá, termina, já vamos... Te deixar fora da sala. Quando a reunião estiver terminando e a ideia estiver lapidada, você chama ela. Ela vai falar, assim fica melhor, faz de outro jeito, faz de outro jeito. Mas para saber isso tem que ter o quê? Conhecimento! Você tem que saber como é que ela funciona, você funciona, a sua organização funciona, a sua casa funciona. Se você é um desses 3 aqui, se não você tem uma predominância de um desses 3 características aqui, você é diferente do outro, aí você acha que o outro é doido, que o outro é não sei o que o outro é não sei o que lá. Tá. Gente, conversa comigo, pelo amor de Deus. Tá fazendo sentido? Você está entendendo? Qual parte você precisa de mais explicação? Tá tudo bem? Tá rápido? Eu estou me sentindo hoje mais energético, digamos assim. Eu estou falando mais rápido, eu percebi aqui. Fala pra mim aí como está sendo para você. Eu preciso de feedback, lembra? Eu falo isso todas as lives. Para eu dar aula simplesmente eu faço vídeo, coloco o vídeo publicado aí. Live, a ideia é que tenha interação, é uma sala de aula. Você levanta a mão, faz a sua pergunta, faz o seu comentário, faz o seu apontamento, sua discordância, mas eu sou movido por feedback, tá bom? Sou um comunicador. Minha primeira graduação foi em jornalismo, comunicação social. Comunicação é
Emissor, mensagem, receptor, feedback. Se não há feedback, eu não sei o que você está entendendo, se é que você está entendendo, se você está gostando, se você dormiu. Eu tenho em algum lugar um marcador de número de pessoas na sala, mas isso não quer dizer nada. Você vai dar aula numa sala de aula, tem lá 50, 100 pessoas. Você está vendo 50 cabeças. Não quer dizer que elas estejam ali. Ela está de corpo presente, mas ela pode estar vendo o mundo, pode estar hoje em dia no celular escondido, ela pode estar dormindo. Se você não fala comigo, eu não sei se você está aí. A Angélica faz muito sentido. Lulu tá show. Daiane tá sensacional, não perca um dia. Graças, Dai, graças. Compartilha, fala pra mais gente que tem aula todo dia aqui. Taylor, prof, imagina que todas as vezes que o senhor ler meu nome, o senhor vai sentindo um relaxamento que começa na ponta. Quer me hipnotizar? Pai, eu tenho que ficar cortado aqui. Eu preciso ficar cortado aqui. Bruna, tá top. Ainda bem que é só um, né? Porque quando é top, aí lascou. Para com isso, rapaz. Para de querer me hipnotizar. Vem me hipnotizar um pouco mais e mais a cada dia. Lulu Santos, né? Ok, tem muito mais. Vamos falar aqui. Lembra, né? Sou um neurocientista, um psicólogo e um programador neurolinguístico. Então, dentro da psicologia, existem alguns testes psicológicos que você pode lançar a mão deles para se autoconhecer. Como, por exemplo, um deles que eu gosto muito chama-se MBTI. São 4 nomes, Master, Bright, são uns nomes de uns caras aí. Esse teste, ele mostra, por exemplo, questões como o seu índice de extroversão / introversão. É um gráfico, é uma régua, tá? Você tem alta extroversão ou baixa extroversão. Ele mostra se você é uma pessoa mais intuitiva. E aqui, ó, tem essa coisa de intuição, tô sentindo o negócio. É científico, tá? Tá caindo tudo aqui, meu Deus do céu. Você é mais intuitivo ou mais observador? Observador. Aí, claro, você tá vendo eu falar agora, você tá dizendo eu acho. Eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. Não tem problema não. Você é mais pensador? Pensante, né, no caso? Ou você é mais sentimento? Sentimento. Daniel tá fazendo 40 anos de carreira. Lançou um DVD com 40 convidados. E o primeiro show de divulgação dele vai ser aqui em Fortaleza, que legal. Não vou assistir, mas eu achei bacana. Sei lá por que eu falei isso. Você é mais julgador ou explorador? Julgador. Explorador. Isso aqui são nomes, tá? Quem faz o teste, ele é muito mais apurado para você entender exatamente do que se trata aqui. Você é mais assertivo, bora lá. Você é mais cauteloso. E veja como as coisas se entrelaçam. Por exemplo, você é mais assertivo ou você é mais cauteloso? Assertivo é bora lá. Aí você lembra dos valores aqui, ó. Uma pessoa cujo valor aventura é alto, ela é mais assertiva. Uma pessoa cujo valor segurança é alto, ela é mais cautelosa. Vê como as coisas se entrelaçam, elas se entremeiam. Vou deixar essa caneta pra cá para que eu não faça... Enfim, a mesma cor. Qual que eu vou fazer agora diferentona? Tá, tem espaço aqui na imagem? Tem um outro teste que eu adoro, eu gosto muito. Isso aqui é um dos mais modernos, um dos mais validados pela neurociência, é um teste chamado Big Five. Big Five, né, já está dizendo aqui que vai te dar 5 respostas, né? Ele vai te mostrar alguns aspectos como... São nomes, tá? Não tem no... Conscienciosidade... Neuroticismo... Muita gente quando lê isso aqui, neuroticismo... Eu não sou neuroticismo, eu não sou
neurótico, isso aqui. Não é isso, tá bom? Neurótico é um termo que caiu no uso popular como se algo ruim fosse. Não é isso, tá? Não é isso. Esse é o grau de extroversão. Que é parecido aqui, ó. Aqui, MBTI, o grau de extroversão e introversão também é uma régua, tá? É parecido, não é igual, são testes diferentes, ok? Agradabilidade. São 5, né? Agradar e dar. 1, 2, 3, 4. Experiência. E tem umas variações de nome, né? Aqui, por exemplo, chama de abertura ao novo, abertura à novidade, autocontrole, habilidade de interação, empatia. Tá aqui, agradabilidade, empatia, instabilidade emocional, varia de nome, mas enfim, ele te dá 5 aspectos da sua personalidade de modo científico, tá? Já foi esse. Existem outros elementos que você pode utilizar. Aqui é científico, você tem alguns que não são, mas como eu disse já, eu quero saber só uma coisa, funciona ou não? Se funciona, me interessa. Você pode utilizar do Enneagrama. Enneagrama, Enia 9, né? A gente vai ver mais aí já. 9 possibilidades. Você pode lançar a mão. Tá aparecendo aqui ainda? Ah, tá aqui, tá bem no. Escrevi bem embaixo do halo, né? Sorry. Você pode conhecer os seus arquétipos. Aí aqui tem uma questão, tá? Os arquétipos, eles são seculares, tá? Eles foram popularizados dentro da psicologia por Carl Gustav Jung, um dos primeiros discípulos de Freud. Inclusive foi por ali que eles começaram a romper. Para Freud tudo tinha uma questão de pulsão, né? De dor e prazer, pulsão de pulsões, tá? E para o Jung, as pessoas tinham diferenças arquetípicas. Então isso aí veio da psicologia, que é reconhecido como ciência, tá? As psicologias. E aí, hoje em dia, só dar um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um negócio aqui, peraí. Aqui, ó. Robert Cialdini é um PhD que criou, ele escreveu esse livro, As Armas da Persuasão, e ele ensina aqui as armas como gatilhos mentais. Ele fala sobre 6 gatilhos mentais, tá? 6 gatilhos mentais. Se você jogar no Google gatilhos mentais, você vai ver link com 6, com 8, com 12, com 20, com 52. O Jung criou o conceito de... organizou, né? Isso aqui é mais antigo. Vou botar o Jung aqui. O conceito de arquétipos. E aí, bagunçaram. Se você for procurar arquétipos na internet, tem o arquétipo do blogueiro. Obviamente, quando Jung organizou isso, não existia blog. Tem o arquétipo do TikTok, tem de tudo. Então, toma um certo cuidado, digamos assim, para filtrar um pouco e não cair muito numa vala comum de tudo é ciência, tudo é esoterismo, tudo é... Como dizia o grande filósofo Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada. Então tem mais coisa, mas enfim. Acho que deu para você entender, que você tem várias ferramentas para o autoconhecimento. Você pode utilizá-las. E qual é a intenção, qual é a ideia de você se conhecer? Você utilizar o que você já tem a seu favor. Um exemplo de sempre, se você tem 2 metros de altura, não queira ser jockey. Você vai montar no cavalo, seu pé vai quase arrastar no chão. Se você tem 1,5 metros, não queira jogar basquete. Vão confundir sua cabeça com a bola. Então se você tem a predominância visual, você tem valores tais e tais, se você é prolixo e bom de manter, você vai se entendendo e se ajeitando e se adequando ao mundo, ao ambiente. Ao fazê-lo, naturalmente você começa a entender o outro, falar, ele é diferente porque ele é do arquétipo que a gente vai ver já. Porque ele é mais intuitivo, ele é mais... o neuroticismo dele é baixo, o neuroticismo dele é alto. Ao saber disso, você tem menos conflito com o outro, você tem muito mais paz de espírito e você tem muito mais conhecimento de você.
Quer tirar um print aí que eu vou virar o celular para que a gente veja algumas imagens acerca desses bagulho do negócio do treco do coisa que eu tô falando aí, ó. Tirou, não tirou, já era, que eu vou virar aqui. E dessa vez eu não vou quebrar o segurador de... Quer tirar um print? Ó, vai bonitinho, deixa eu ver se tá bacana agora. Ó, agora acho que tá. Vai, printou, foi. Não foi, fosse. Então, agora, claro, como eu virei o celular, ele fica em selfie, aí fica todo tortinho lá. Fica torto não, fica invertido o que você tá vendo ali. Então, o que a gente falou aqui sobre... Eu vou botar aqui alguns aspectos, ó. O MBTI que eu falei aqui, ó. Master Bright é o nome, né? Indicator, né? E Learning Style, como é que você... Qual é o seu estilo de aprendizagem e quais são os seus indicadores. Então, cada quadradinho desse aí, o verde, o azul, o amarelo e o laranja, eles têm uma sigla, né? Você vê lá, ó, INT, J, quer dizer, isso é introversion, introvertido, né? Eu, por exemplo, particularmente, eu sou basicamente introvertido. Eu conheci esse teste no primeiro practitioner que eu fiz. E, contando piada, brincando, não sei o que lá, quando eu tava fazendo o teste, o instrutor veio a mim, olhou e falou, tá errado o seu, deu introversion. Eu falei, mas eu sou introvertido. Ele falou, você, imagina, eu sou. Não é. Então, falei pra ele, eu me conheço há mais tempo do que você me conhece. Eu sou introvertido. Acontece que não dá pra eu dar uma aula todo tímido. Tímido é uma coisa, introvertido é outra, tá? Aí aparece o introvertido, você é um julgador ou você é um explorador. Então vai aparecer um J ou... E julgador aqui, cuidado, tá? Não é aquilo, você é culpado, você é burro, não é isso, é mais profundo. Você é assertivo ou cauteloso, você é intuitivo ou observador, enfim. O MBTI, ele dá pra você esses aspectos da sua personalidade, tá? Esse é um dos testes. Parar aqui, ó. Outro deles, que a gente comentou aqui, é aqui, ó, o Big Five. O Big Five, ele tem a sua personalidade, né? Você ali no meio da bolinha, e ele vai apontar para você os seus índices de abertura e experiência, seus índices de extroversão. Então, o termo introvertido na psicologia ele não existe, tá? Existe uma régua de extroversão. A pessoa ela é muito extrovertida, alta extroversão, né? Ou ela tem baixa extroversão, que a gente popularmente chama de introvertido, que eu acabei de falar. Eu não, na verdade, não sou introvertido, eu tenho baixa extroversão, tá? Você faz o teste, aí ele pergunta, por exemplo, para você assim... você prefere se energizar como? Cercado de amigos ou sozinho? Uma pessoa de alta extroversão, ela prefere cercar-se de amigos. Eu prefiro me energizar sozinho. O que quer dizer com isso? Eu dou um curso intenso, o dia inteiro, de pé, falando. Quando termino o curso, sabe o que eu quero fazer? Se é fora fora de casa, eu quero ir pro hotel. Se é perto de casa, eu quero ir para casa. E é uma pessoa de alta extroversão, depois termina, ela tá bombando, ela quer sair, curtir, reverberar aquilo, conversar. Entende? Pessoas são diferentes. Aí você tem simpatia, você tem conscienciosidade, você tem neuroticismo. Por exemplo, o meu nível de neuroticismo, ele é alto. Eu sou extremamente pontual, eu me incomodo com atraso. Eu sou extremamente literal. Se você fala pra mim assim, terça-feira vamos tomar café? Eu falo, vamos, eu não preciso marcar na agenda. Na minha cabeça aquilo tá registrado. Aí eu vou pro café e fico te esperando, aí você não vai. Aí eu ligo e falo, tô te esperando. Fala, onde? No café, a gente não combinou. Não, putz, a gente só falou, não ficou tudo certo. Na minha cabeça já ficou tudo certo. Por quê? Porque o neuroticismo não tem nada a ver com ser neurótico. Mas enfim, tô falando muito de mim, a ideia aqui é mostrar sobre os testes, tá? Ó, o Big Five, para de compartilhar. Tem uma outra imagem que eu separei dele aqui, ó. Aqui, ó. Ah, ficou grande demais, não aparece na tela direitinho, não dá pra ver. Mas enfim, você entendeu, são 5 aspectos a serem estudados por este meio, por esse processo. Quando a gente fala em sistemas representacionais, a gente já viu isso, né, em quase todos as lives, você tem todos os sentidos, mas tem alguma predominância, você prefere captar informação por um desses sentidos e assim você as interpreta e assim você as compartilha. Nós falamos aqui, en passant, sobre o Enneagrama. São os 9 pontos de personalidade que uma pessoa pode se identificar com ela. Quem pratica costuma falar, eu sou 9, eu sou 7. Então, ó, 9 lá é uma pacificadora, tem uma pessoa mais perfeccionista, outra mais isso, mais aquilo. Você faz o teste e vai chegar a esta conclusão, tá? Não é eu acho, tá bom? Enneagrama.
E a gente falou também sobre os arquétipos. Então, aí estão basicamente os 12 arquétipos. Então você tem o mago, você tem o bobo da corte, você tem o aventureiro, você tem o anjo, você tem... São arquétipos que você faz o teste e descobre qual deles que você tem mais afinidade, tá? A partir daí, por exemplo, eu tenho 2 arquétipos muito altos para mim, que são o do professor, né? Eu chamo de arquétipo do professor, e o arquétipo do bobo da corte. Nossa, bobo da corte vem já assim, pode vir, né, de imediato uma ideia pejorativa, seu palhaço, como se ser palhaço fosse ruim. Mas aqui dentro desses arquétipos aqui, o que mais se aproxima do meu estilo de comunicação é o bobo da corte, que é o quê? É o divertido. Eu falo palavrão. Eu não falo palavrão para ofender as pessoas, só no jogo de futebol. No dia a dia eu falo palavrão como uma forma, como um expletivo. Você não sabe o que é um expletivo? Procure no Google, com X, expletivo. Aí você tem o arquétipo, sei lá, do aventureiro, você tem do anjo, que é aquele bonzinho que cuida mais do outro do que si mesmo e tal. Então, quando você entende como é que você funciona, você usa a seu favor. Oh, por que eu faço tal coisa? Porque esse é o seu perfil psicológico. Por que o outro não faz tal coisa? Porque não é o perfil dele, diabo. Cada um tem o seu. E acho que eu já mostrei aqui, né? Então, já mostrei. MBT já foi. Então, cancela aqui. Pronto. Então, a ideia aqui desta live, que está acabando, né? É você perceber que existem diversas maneiras de você se conhecer. É você perceber que existem diversas maneiras de você conhecer o outro. E quando você o faz, a sua vida fica mais suave, mais fácil, mais tranquila, mais divertida. Yeah! Seja mais leve. Por quê? Quando você identifica o seu perfil, você passa a atuar nele. Não fica brigando com você. Ah, eu tenho que ser mais extrovertido, eu tenho que ser mais... Não, eu falo demais, eu tenho que parar de falar um pouco. Cara, se todo mundo parasse de falar, a gente não ia ter live. E se todo mundo falasse demais, fosse todo mundo ao mesmo tempo falando, ia ser aquela conversaiada, principalmente quando a gente toma uns embeleze. Sabe o que é embeleze, né? Embeleze é aquilo que você vai tomando, as pessoas vão ficando bonitas, chama embeleze. Numa reunião de amigos, você vai tomando embeleze, você percebe que o volume da conversa vai subindo e a velocidade também. Começa uma reunião, você vamos lá em casa comer uns queijo e vinho? Vamos, vem 4 pessoas. Oi, aí, tudo bem? Como é que você tá? Aqui, ó. Se tiver um decibelímetro, você não sabe o que é, procura no Google. Vai mostrar ali que o tom de voz está aqui, assim, ó, e a velocidade está aqui, ó. Aí começa a tomar uns vinhozinhos e tal. Aí então, nossa, contou a piada, começa a subir. No final, perde embora, todo falando alto e rápido, um fala por cima do outro e tal, sei lá. Porque o álcool ele atua numa área do cérebro chamado sistema inibitório. Ele dá uma reduzida naquilo, você se torna mais extrovertido quando está sob efeito de álcool, ou álcool ou alguma outra substância psicoativa. Existem substâncias psicodepressivas, né? Você utiliza e pum, e cai. Tem psicoativas se você utiliza e sobe. Só um adendo aqui. Qual a diferença para você de vício e hábito? Qual a diferença para você de vício? Escreve aí, escreve para mim. Escreve aí no chat. Para você, qual a diferença entre vício e hábito? Pergunta de prova. Qual a diferença entre vício e hábito? Ah, eu já dou a minha resposta aqui, mas eu gostaria de ouvir a sua, tá bom? Então, quando você entende como você funciona, percebe que você é mais prolixo e bom de iniciar, e que você tem crenças assim, e que você é mais o arquétipo tal, e que você... Poxa vida, eu vou procurar uma atividade ou profissional ou um hobby dentro desse molde aqui, eu vou me sentir muito mais confortável fazendo isso. Aquilo vai soar para mim como música, toda vai ficar muito mais clara as ideias da minha cabeça e do mesmo modo de beneficiar outras pessoas. Então, olha lá, a Bruna diz que a diferença entre vício e hábito é benefício ou prejuízo, vício e hábito, né? A Carlinhas diz que hábito dá resultado positivo. A Rosana diz que hábito faz sem pensar, como escovar os dentes. Carlinhas faz vício, resultado negativo. Então vocês estão apontando, até aqui todo mundo apontou diferenças entre vício e hábito, né? Tá. Então eu vou te falar como neurocientista, tá? Para o cérebro não existe diferença entre vício e hábito. Não existe diferença. A circuitaria, o caminho é o mesmo. Vício seria mais consciente, diz a Rosana. Não concordo, mas
tudo bem, é a sua opinião. O vício e o hábito, eles funcionam da mesma maneira, tá? Ativam a mesma sequência, a mesma engrenagem, a mesma sequência de estratégias. Para que você faz algo, qualquer coisa? Para satisfazer algum desejo ou obter alguma recompensa. Para que você tem o hábito de escovar o dente? Você tem a recompensa de ter os dentes limpos, claros e a boca saudável. Você tem essa recompensa, você tem dopamina. Isso é um hábito. Para que alguém rola unhas? Para ter a recompensa da satisfação. Ai, que gostoso. Dopamina. Para que alguém faz exercício físico? Para ter a recompensa da endorfina, de um corpo saudável, de bem-estar. Dopamina. Para que alguém usa drogas? Dopamina. Então, tudo que a gente faz tem um para quê. Por isso que eu insisto, já que o seu cérebro faz isso, traz para a sua vida prática. Para que você acorda tal hora? Para que você dorme tal hora? Para que você assiste tal programa? Para que você lê tal livro? Para que você faz? Para quê? Se você não souber para quê, você não consegue implementar a estratégia de motivação. Sabendo para quê, conhecendo o seu perfil, seu motor vai ter um desempenho muito mais intenso, muito mais eficiente / eficaz, que são coisas diferentes. Então, uma pessoa que tem o vício de qualquer coisa, ela o faz pelo mesmo motivo que alguém que tem o hábito de qualquer coisa. Eu tenho o hábito da leitura. Eu poderia dizer que eu tenho o vício da leitura, porque o processo da cabeça é o mesmo. As palavras vício e hábito foram nominalizações. Nominalização é um termo da PNL. Nominalizações que nós demos para comportamentos. Então, como eu acho que não faz mal, né? Eu acho que não faz mal, eu falo que eu tenho o hábito da leitura. Como eu acho que faz mal, eu falo que eu tenho o vício da, sei lá do quê, de tomar cerveja. Mas, por exemplo, se eu começar a ler tanto que eu deixo de fazer outras coisas, eu não socializo mais, eu durmo pouco porque eu fico lendo, eu atraso para compromisso, o ato de ler muito passa a ser um vício, porque está gerando prejuízo. Eu bebo muita cerveja. Mas se eu beber cerveja sem álcool, cerveja sem glúten, ela é praticamente água com algumas fermentações ali de lúpulo e tal. É um vício beber cerveja, mas é sem álcool, sem glúten. Ela hidrata. Bom, passa a ser um hábito. Entendeu como é muito sutil a diferença entre vício e hábito, linguisticamente falando? Comportalmente falando é a mesma coisa, tá? Vício e hábito é a mesma coisa. E tudo se baseia no pra quê? Pra que eu faço isso? A live de hoje chama PNL Autoconhecimento. Você precisa entender. Precisa não, desculpa. Seria interessante você entender pra que você faz as coisas. Pra que eu quero saber isso? Pra você fazer de outro jeito. Lembra lá? Se eu só tenho a Anchieta pra ir pra Santos, pro litoral, eu só vou por ela. Se eu tenho a Anchieta e a Imigrantes, agora eu tenho escolha. Se eu tenho a Anchieta, Imigrantes e a Rio Santos, eu tenho mais escolha. Se eu tenho a Anchieta, Imigrantes, a Rio Santos, a Belgi Betioga, eu tenho mais escolha ainda. Se eu puder ir a pé, eu vou levar não sei quanto tempo eu levaria de São Paulo até o litoral a pé, não faço ideia. Você vai de carro, você leva 1 hora. Você vai de helicóptero, você leva 10 minutos. Então você pode ir a pé, de carro, de cavalo, de cachorro, de bicicleta, Quanto mais opções você tem, melhor, né? Hábito e vício é tênue? Não entendi, Rosana. Tênue em que sentido? Hábito e vício são estratégias instaladas, elas já agem em nível inconsciente. Você não pensa mais para executar, você pensa em pra quê. Então você tá assim, ó, tem pessoas que têm vício em tomar café. Ela tá assim meio, não sei, precisando de alguma coisa, vou tomar um café. Então ela tá pensando, ela tá racionalizando uma sensação. Você, não sei. Ou o café ou o chocolate, vou comer um chocolatinho. Eu vou, entendeu? Mas ela racionaliza uma sensação, e a sensação ela vem do inconsciente. Você sente primeiro, bottom up, sente e vai pra cima aqui, ó. Você sente lá no límbico, aí vai pro córtex. Puxa, eu preciso fazer alguma coisa para amenizar essa ansiedade que eu tô sentindo agora. Eu preciso fazer alguma coisa para me sentir melhor. Eu preciso, cara, eu preciso ser produtivo. Eu preciso. Como é que você sabe disso? Você sentiu alguma coisa, que a gente costuma chamar de ansiedade, né? Bom, gente, nós estamos chegando ao final. Grato pela companhia, pelos, como chama? Feedbacks aí. E eu peço isso todos os dias. Não estou falando por mim, estou falando como produtor de conteúdo, qualquer um. Se você gosta do conteúdo que alguém produz, faça com que essa pessoa saiba disso. Curta, comente, compartilhe. Você passa no seu feed, você gostou de uma coisa, dá um coraçãozinho ali, sim, um joinha, tim. Você leva meio segundo para fazer isso.
e vale muito para o produtor, tá? Eu dou o exemplo de novo do cantor, tá no show ali cantando e ele dá o seu melhor. Quando ele termina a música, o público fica em silêncio, um olha pro outro assim, ele interpreta o quê? Cara, tá uma merda isso aqui, eu não vou fazer mais. E a pessoa tá comentando assim, cara, ele é ótimo, né? Ele é bom demais. Faça com que ele saiba disso, tá? E na rede antissocial é muito simples, é só você dar um joinha, só você dar um like. Claro, se você for mais prolixo, você pode escrever, a gente gosta também de feedback por escrito, mas faça com que nós, produtores de conteúdo, saibamos que o nosso produto está sendo útil para você, útil ou agradável, tá bom? Senão não tem como a gente saber, beleza? Curte, compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com estas informações. Tá no YouTube? Se inscreve no canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho para ser avisado de novas publicações.